E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Kingdom. Bora lá, sem enrolação, startar esse react. Galera, saiu o capítulo de Kingdom de hoje, que começa com a escalada da unidade Rishin em Cantan. Enquanto subiam e lidavam com as defesas, Rei percebia algo e olhava para trás. Na hora ele via um massivo exército de Zal chegando ao fundo. Em seguida, os demais aliados começavam a perceber Sosui, En, Sugen, Hairou, Denyu, Denei e por fim Kariotei. Do lado de Zal, podíamos ver um exército composto pelos seguintes generais: Enkan, Futei, Kaine, Batei, Kisui, Kotsuminhaku, Bafuji e por fim Hiboku. Só que nessa hora, galera, podíamos ver mais uma figura, a estrategista Huan, que dizia: nós os encurralamos com perfeição, a unidade Rishin e o exército Rishin. Bom trabalho após uma batalha tão longa. Você... Cara, doideira isso aí, mano, porque era todo o exército que tava participando da guerra ali, mano, segurando ali o Shin, a Kyokai e o Hon, mano. Como que toda essa galera conseguiu passar, velho, sem que ninguém percebesse, velho, sem que ninguém de Kim percebesse? A explicação que eu vi lá no canal Geek Brasil é que eles tinham um exército escondido em Guian, se eu não me engano. Mas, mano, essa galera que tá aqui aparentemente é a galera que tava lá no campo de batalha, mano. Não é a galera que tava em Guian. Eles apenas tiveram o azar de enfrentar o oponente errado. Entrávamos num flashback da reunião com o Hiboku, onde Huan dizia: caso a segunda linha defensiva seja rompida, cada exército não deveria persegui-los? Hiboku respondia: exatamente. Pela minha avaliação da segunda linha defensiva, a unidade Rishin será que conseguirá romper a linha. Huan pontuava: eu penso mesmo. Nesse caso, o exército Kyokai e o exército Mouten atuarão como retaguarda para bloquear nossa perseguição e garantir que a unidade Rishin avance. Hiboku dizia: sim, e esse é o pior cenário possível para nós. Portanto, cada um de nossos exércitos deve se dividir em uma formação de 80-20. Os 20 atacarão a retaguarda e os 80 os contornarão sem serem vistos e perseguirão a unidade Rishin. Esta é a terra de Zal. Há inúmeros caminhos ocultos que podemos utilizar. Huan pontuava: entendo esse plano, mas se ninguém perseguir a unidade Rishin, então antes que consigamos alcançá-los, eles já terão chegado em Cantan. Realmente, então eles não usaram nenhum exército escondido em Guian, eles realmente usaram rotas alternativas aí que os Kings não conheciam. Mas eu acho que seria interessante mostrar todo o processo e tal. Mas o Hara preferiu ocultar e simplesmente falar que Zal tem muitos caminhos escondidos. Bom, fazer o que, né? Goku amenizava: não importa, a unidade Rishin não fez preparativos para o cerco. Mesmo que cheguem a Cantan, levarão meio-dia para preparar escadas. Huan dizia: entendo, o exército de Futei virá por Outetsu e o exército de Kisui virá por Hakubiari. E o Conde Kotsuminhaku virá por Heiyou. Então, antes que a unidade Rishin possa iniciar o cerco, chegaremos a tempo. Hiboku confirmava: exatamente. Contudo, todos os exércitos permanecerão em prontidão até que a unidade Rishin inicie seu ataque. Surpresa, Huan dizia: hã? Mas então no momento em que iniciarem o cerco a Cantan, lançaremos um ataque coordenado. Cara, e essa música do God of War aí, mano? Aumentando aí o suspense. Goku confirmava enquanto voltávamos para o presente. Exatamente. Com este plano, nós encurralaremos a unidade Rishin em Cantan e os eliminaremos de uma vez por todas. No campo, Futei dizia: esta estratégia não deixa nenhuma possibilidade de fuga. Eles estarão literalmente com as costas contra a muralha. Então é por isso que o Jeter fez essa thumbnail. Bom, galera, antes de continuar aqui com o react, deixa eu mostrar pra vocês o título aqui que o Jeter pôs. O fim da unidade Rishin, a história se repete, e se liga na thumbnail que ele fez aqui, ó. Caramba, mas aí... Aqui, ó, o fantasma de Oki. Foi exatamente, mano, o que o Hiboku fez com o Oki e ele tá repetindo com o Shin, cara, doideira, mano. Mas a gente sabe, né, que o Shin é o protagonista da obra e algo vai acontecer aqui que vai acabar causando uma reviravolta, mano. Bora ver o que vai rolar.
É realmente a pior posição possível. Na verdade, não serão apenas as costas de vocês. Suas vidas estarão completamente em jogo. O pior entre os piores. Isso é um checkmate total, unidade Richin. Mas, entre todas as opções, usar a capital real desta forma, o Sr. Hiboku é realmente o homem mais imprevisível de toda a China, hein? Enquanto Karyoten via aquilo em estado de pânico, o narrador dizia: a situação parecia tão desesperadora que a grande estrategista Karyoten da unidade Richin não conseguia compreender o que estava acontecendo. Grande? Grande o caralho, mano. Cê é louco, ela ficou em choque ali, mano. Não sabe nem o que fazer, velho. Tô vendo a grandeza da Karyoten aí. E as mãos de Shin começaram a tremer um pouco, porque aquilo trouxe de volta as lembranças daquela época, e não apenas a Shin, Sugen, Denyu, Bihei e os demais. Todos eles, aqueles que estavam lá 15 anos atrás, o que estavam enfrentando agora era a mesma situação da Batalha de Baiou. Naquela época, bem quando eles haviam encurralado Houken, eles foram emboscados por Hiboku e seu exército. E então, podíamos ver Shin tremendo e íamos para Kyokai, que dizia em choque: isso é ruim. Ela disparava e Kyohei dizia: espere, irmã Kai. Kyokai respondia: já estamos completamente cercados aqui. Diziam: sigam a senhorita Kyokai. Do lado de Zao comentavam: aqueles idiotas estão avançando direto pra cá. Batei via aquilo e pontuava: esta é a sua punição, Kyokai. Eu não tinha nenhum rancor em particular alimentando esta perseguição, mas isto serve como uma boa oportunidade para vingar Ryutou. Isso dizia: deixo ela com você, Batei. Eu irei atrás da retaguarda deles. No exército... Cara, bater não é o suficiente não, mano. A Kyokai tá junto com a Kyohei, mano. Quem que esse maluco pensa que é, tá ligado? Da unidade Richin, os que não viram o inimigo questionavam: ei, o que tá acontecendo? Por que pararam aí em cima, pô? Continuem subindo, vamos! Alguém pontuava: esperem, eu consigo ouvir os gritos de comemoração do inimigo vindo do topo da muralha, que estranho! Ganto ficava travado lá em cima e questionava: todas aquelas pessoas são inimigos, Sr. Bihei? Bihei dizia tremendo: isto é ruim, Shin. En e Sosui não sabiam o que fazer, mas nessa hora Karyoten pegava forças e exclamava: pessoal, parem o cerco agora mesmo. Todos reorganizem as fileiras e voltem-se para a retaguarda. Neste momento, nossa prioridade é proteger o Shin. Futei... Caralho, beleza, a Karyoten acordou, mano. Legal, ela acordou primeiro que o próprio Shin, inclusive, interessante. Mostra aí um crescimento da personagem, né? Questionava: você acha mesmo que conseguirá fazer isso a tempo, ou sua tola? Formações de ataque. Um forte grito de guerra ecoava de Zao, que começava a avançar, e Karyoten continuava: eles estão vindo, rápido, mensageiros, depressa! Enquanto começavam a descer das escadas, alguns soldados sequer entendiam ou tinham escutado as ordens. Tudo era feito de forma apressada. Alguns repassavam a informação, e ao lado de Ten pontuavam: Karyoten, mesmo que o protejamos, nós... Ten interrompia dizendo: eu já sei, de qualquer forma, todos se virem e... Ô Shin, o que você tá fazendo aí? Volte! Shin ficava parado, à frente, via Hiboku no meio do seu exército encarando, e ele dizia abaixo: não brinque comigo. Depois de tudo isso, você acaba me enganando de novo, Hiboku. Shin... Cara, será que o Shin vai querer dar uma de Kanki, mano? O Kanki, quando tava encurralado, ele não tentou fugir, velho. Ele simplesmente foi pra cima do Hiboku e tentou matar ele. Cara, o Shin vai ser muito maluco se ele tentar algo assim. Gritava pelo nome do seu inimigo, que dizia calmamente: que coincidência. Esta acabou sendo a mesma situação de Baiou, onde Oki encontrou a própria morte. Karyoten gritava para Shin recuar e Hiboku exclamava: a esta altura você já está muito além de qualquer salvação. Kantan será o seu túmulo, Richin. Todos os exércitos avancem, matem todos, aniquilem a unidade Richin. Respondiam num forte grito de guerra e avançavam em Shin, que estava na frente. Karyoten gritava desesperada, e dessa forma, galera, o vídeo chega ao fim. A Karyoten vai acabar parindo um filho se o Shin ficar nessa linha de frente lutando, mas provavelmente a Kyokai vai chegar para ajudar, e também vamos torcer para Molten vir o quanto antes para amenizar essa merda toda que vai dar. A história, como a de Oki, pode se repetir, ou provavelmente algo bem parecido. A questão é, muitas perdas devem vir dessa armadilha aqui, hein, galera? Vamos aguardar e torcer para não ser os personagens queridos da gente.
Pessoal, é isso, esse foi o vídeo. Se curtiram, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. Episódio bom, mano, mas eu quero ver aqui o que o Geek Brasil tem a falar sobre ele, mano. Eu gostei bastante, mostrou ali uma certa evolução da Kaioten ali. A Kaioten, apesar dela ter ficado em choque, ela conseguiu assumir ali o comando ali, ela conseguiu voltar à razão a tempo ali de tentar salvar o Shin ali. E o Shin, cara, ele tá enfeitiçado ali pelo Riboku ali, mano. Ele tá muito puto. Tá simplesmente sem reação ali, mano. Eu quero ver o que vai acontecer no próximo episódio. E, mano, bora ver aqui o que o Geek Brasil tem a falar aí sobre esse episódio, mano. Geek Brasil aí, inclusive, foi o cara que soltou primeiro esse episódio. O Jeter soltou logo depois. Riboku, Ten parece que viu... Calma aí, eu comecei a ver esse vídeo aqui, depois parei de ver. Yogiki Tsushima! O capítulo 878 de Kingdom começa com os soldados da unidade Hishin subindo pelas escadas. Eles estão começando a pressionar os soldados de Zhao em cima das muralhas. Mas então, os soldados de Zhao começam a perceber algo diferente marchando para a direção deles. No meio do caminho, ali das escadas, Pirrei estranha que os soldados tenham parado quando ele olha para trás. Assim, toda a unidade está cercada por uma força enorme de Zhao. Um enorme exército se aproxima pelas costas. A unidade Hishin havia começado seu cerco a Kantan, mas o exército liderado por Riboku aparece repentinamente na frente deles. Nós voltamos para falar mais sobre esse capítulo intitulado de Mesma Situação depois da vinheta. Eu fiquei triste da teoria do Geek Brasil ter ido por água abaixo, mano, porque fazia muito mais sentido a teoria dele do que o Riboku simplesmente virar e falar: na Zhao tem muitos caminhos ocultos que quem não conhece e nós vamos usá-los pra chegar a tempo e sem ninguém ver a gente. Eu achei muito nada a ver essa explicação. Sosui, Sugen, Hairo, Denyu e Denen estão em choque total com a chegada das forças lideradas por Riboku. Ten parece que viu um fantasma. Ela mal consegue acreditar no que está vendo com seus próprios olhos. Mas o que está ruim, apenas ali com Riboku na liderança, pode piorar ainda mais. Isso porque entre as forças de Zhao está Shoukutsu, Kaine, Futei, Batei, Kisui, Kotsu e Bafuji. Riboku aparece liderando todos eles. Meus amigos, o Mountain realmente levou um nó absurdo do Riboku, como a gente já havia falado no vídeo. O Mountain demorou muito pra perceber o plano do Riboku, mano. Demorou muito, cara. Eu não sei se ele vai chegar a tempo. E falando em plano, cara, cadê a merda do Olsen, mano? O Olsen que falou que ia dar um checkmate no Riboku até agora não apareceu, cara. Tô ficando meio preocupado aí, meio puto, mano. Porque já era pro Olsen ter aparecido. Passado, né? Ele ficou esperando que as forças fossem atacar, mas no caso eles recuaram, né? A gente tá comentando aqui várias vezes, né? Trazendo, acho que dá pra... Tô com o mapa aberto, vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó, no caso, as forças do Mountain ficaram meio que fechando a base aqui dessas unidades. Buan, o nome da cidade, não Guian, eu falei errado. E o que eles fizeram? A unidade do Mountain ficou esperando, né? A HQK ficou esperando ali eles atacarem. Não houve ataque porque eles recuaram, né? Eles recuaram ali e desta forma foram em direção a Kantan. E é claro, né? Eles estão pelo menos a um dia de atraso
ali em relação àquilo que surgiu de toda essa força, todo esse agrupamento criado pelo Uriboku. Então, no meio ali do blefe, o Uriboku blefou com o Mountain caiu no blefe, porque a gente vai entender isso daqui a pouco sobre toda essa estratégia criada aqui pelo Uriboku, mas de fato tem todo um segmento preciso, né, de que o Mountain não estava realmente pensando que eles iriam recuar, e o Uriboku pagou pra ver e eles recuaram. Pelo menos aí um dia de diferença ele tem em relação à unidade, né, ao exército de Gakuka. E é nesse um dia que ele vai tentar acabar com a unidade Rishin. Meus amigos, estamos prestes a ter uma das maiores batalhas do mangá de Kingdom. E se você tá empolgado... Não, pera aí. Para. Porque, meu amigo, se você não tá empolgado pra isso... Eu tô arrepiado. Se você não tá empolgado para o que tá vindo nesse capítulo, pode parar. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe os nossos conteúdos por aí. Muito importante você fortalecer ainda mais os conteúdos de Kingdom aqui no canal do Geek Brasil. Deixe o seu comentário, eu quero saber sua expectativa, o que vai acontecer, o que tá rolando. Eu quero o seu comentário aí embaixo. Você também pode comprar através dos nossos links de afiliados. E vocês aí, tão empolgados, mano? Eu diria que eu não tô empolgado, eu tô mais curioso do que empolgado, mano. Torne membro, mande seu valeu. Tantas formas para você ajudar o canal do Geek Brasil. Tem lá o tanogb.com.br também para você acessar novos mangás. Terminou de ver esse vídeo? Tá nessa antes, brasileirinho. Então ela aparece com um sorriso estampado ali no rosto. Ela então aponta que eles conseguiram encantar eles perfeitamente. Ou seja, é como se eles estivessem fazendo ali uma canção, né? Uma música, e encantaram ali a serpente, né? A cobra da unidade Rishin. Lá ele. Ela os elogia por terem chegado tão longe, mas eles deram azar de encararem oponentes como eles. Vamos então para o flashback da reunião da Huan com o Uriboku sobre as defesas de Kantan e o plano máximo deles. Huan e Uriboku se entenderam ali da base de como a unidade Kyokai e também a Gakuka vão fazer ali no meio do combate. Como Mountain e a Kyokai possuem ali um senso decente, era claro que eles estavam prevendo que a unidade Rishin iria conseguir furar a segunda linha de defesa antes deles. Então, o que eles planejavam era deixar a unidade Rishin passar e ficar para trás para bloquear a perseguição. Assim, o exército do Shin pudesse tomar a capital de Zal. Foi exatamente isso que eles acabaram fazendo. O plano saiu perfeito. Inclusive, o plano saiu tão perfeito que o Mountain falou assim: deixa com o pai aqui que eu garanto, vai Kyokai, né? Acabou mandando ali a Kyokai pra frente, só que, como disse, o Uriboku tava 10 passos à frente ali do Mountain. Eles literalmente sabiam que o Shin ia ultrapassar primeiro do que os outros, então eles resolveram simplesmente ainda facilitar mais ainda pra perder o mínimo de soldados possível. Caralho, velho. Loucura. Huan entende que esse seria o pior cenário possível para eles. Uriboku diz que eles vão dividir suas forças em 80-20 e vão perseguir a unidade Rishin em estradas que somente os habitantes de Zal conhecem. Huan concorda com a estratégia, mas ela diz que ao fazer isso vai dar Kantan de mão beijada para a unidade Rishin. Uriboku diz que isso não importa, o que deixa Huan surpresa. O que o general realmente não importa, tem o exército real lá ainda. O Uriboku foi muito esperto nessa estratégia, mas eu ainda não engoli isso aí, mano. Eu achei muito nada a ver, cara, nenhum batedor descobrir isso. Eles conversam dizendo que a unidade Rishin não fez nenhum preparo para um cerco, e mesmo que eles consigam realizar, vai levar pelo menos meio-dia. Construírem ali as escadas vai demorar, o que faz Huan assentir. Então, já dá realmente para pensar que o Uriboku está mesmo pensando em sacrificar Kantan, desde que Zal permaneça intacta. E, da mesma forma, Zal só deixa de existir se ele morrer, né? E bem que ele não tá muito errado, vendo esse rei escroto que eles têm, não tá muito errado também dessa visão. Uriboku diz que eles só vão começar o ataque quando a unidade
Rixin começaram a invasão a Kantan, cercando ele ali pelos dois lados. Riboku então diz que com esse plano eles vão enquadrar a unidade Rixin em Kantan e dizimá-los de uma vez por todas. Termina o flashback e vemos Futen dizendo que a unidade Rixin está na pior das piores posições possíveis. Não tem mais volta, é checkmate. Porém, ele observa que é uma ação ousada até por demais fazer algo assim contra a capital do país de Zhao. E diz que Riboku é o homem mais imprevisível da China. Ten está até agora ali tentando processar o baque que levou com a chegada do Riboku. Esse baque é tão grande que o narrador... o narrador tem que começar ali a raciocinar por ela. Ela tá simplesmente em choque. O narrador então começa a dizer que a grande estrategista Carrion Ten travou. Ela é... Foi a mesma coisa que eu falei, eu até ironizei ela, falei grande, tô vendo como a Carrion Ten é grande. Na hora que mais precisa ela simplesmente travou, velho, deu tela azul. Mas depois ela se redimiu, né? Estagnou, não conseguia processar o que estava acontecendo e as mãos de Shin começaram a tremer um pouco. Isso porque sua mente o levou a mais de 15 anos no tempo. As lembranças que devastou a vida dele, mas não só da de Shin. Sugen, Danyu, Bihei e todos os demais que estavam lá naquela época também tiveram esse pressentimento. Só que é o seguinte, eu lembrei que não é a primeira vez que o Shin tá cercado desse jeito. Ele já foi cercado desse jeito aí, deixa eu ver. Quando ele tava com o próprio Oki, e o Oki morreu, e ele acabou sobrevivendo. E quando ele tava junto com o Kanki, mano, que o Kanki fez aquela formação de cruz doidona lá, só que antes dele fazer essa formação de cruz, a unidade Rixin conseguiu escapar do cerco do Riboku na força bruta, mano. O Shin ali ativou o modo instintivo dele e ele achou o ponto mais fraco ali pra romper o exército de Zhao ali, romper o cerco e ele escapou, mano. Vamos ver aí se o Shin consegue fazer a mesma coisa nessa situação. Apesar de ser uma situação mais difícil do que aquela, eu acho que nesse momento aqui ele tem mais soldados do que... na situação anterior lá. Aquela sensação daquele momento, aquele pressentimento ao ponto de que se esticassem a mão poderiam sentir, era o mesmo da batalha de Baiyou. Naquela época, todos eles foram encurralados por Houken e por consequência disso, eles foram surpreendidos por Riboku e seu exército. Isso tudo levou à morte de Oki. Ao se lembrar disso, os olhos de Shin ficaram vidrados de raiva, fazendo a glaive de Oki em sua mão tremer sem parar, mas não era medo. Do outro lado do campo de batalha, Kyokai se aproxima com uma expressão de desespero, mas a sua unidade também está cercada. Ela sabe que isso é ruim e parte em direção para abrir caminho. O Kirei tenta lhe seguir. Batei então prepara ali um cerco para finalizar também a unidade Kyokai. Aí eu até comentei que o Batei não é o suficiente, mano, pra unidade Kyokai. Pelo menos... é o que eu penso, cara. A unidade Kyokai eu acho que chega a ser até mais forte que a unidade Rixin, mano. Tem muito soldado parrudo lá, cara. Fora que tem 2 Shius lá, né? Batei fica responsável por lidar com a unidade Kyokai, enquanto Kisui vai ficar com a retaguarda. Os soldados então continuam subindo as escadas do cerco. Então Bihei, Gen e Sosui entendem a situação precária que eles estão. É uma situação terrível para todos. Até que finalmente Ten toma juízo e decide agir. Ela ordena que todos parem o cerco e todos precisam formar ali as fileiras e se voltem para a retaguarda. Eles precisam proteger o Shin, custe o que custar. Futen então chama a Ten de idiota, dizendo que ela não vai conseguir fazer isso a tempo. Zhao entrou já em formação. Vira um caos absurdo por todos os lados em relação a se permanece com a formação do cerco, se
responde ali a estratégia da TEM, a nova estratégia da TEM. A TEM tenta passar as ordens, mas todos os soldados estão mais perdidos do que cego no meio do tiroteio e eles vão ser massacrados se continuarem ali desta forma. Cara, vamos dar uma voltada aqui, mano. Olha isso, cara. O exército Rixin tá fudido, mano. A muralha aqui provavelmente cheia de arqueiro, num ponto mais alto, ou seja, quando você tá num ponto alto, o range das suas flechas é maior do que se você tivesse no mesmo nível ali. Ou seja, enquanto eles vão tentar achar alguma abertura aqui pra fugir, os arqueiros vão estar metralhando a retaguarda deles, mano. Puta, o Shin se fudeu aqui, hein, cara. Continuarem ali desta forma. Eles começam então a falar ali que isso é algo meio que à toa. Mas antes que os soldados terminem de falar, Ten diz que já sabe disso tudo. Porém, ela quer que todos eles estejam ao lado do Shin. Ten grita para Shin recuar, questionando o que ele estava fazendo. Mas Shin não lhe escuta. Seus olhos só têm um alvo, um objetivo, uma única aniquilação. Shin cerra os dentes. É o que eu comentei, mano. O Shin parece que ele quer matar o Riboku e foda-se, mano. Quer dar uma de Kank, tá ligado? E começa a dizer para Riboku não ferrar com ele. Depois de tudo isso, ele está sendo enganado de novo. A raiva do Shin é gritante em sua face, como uma das poucas vezes que nós vimos em Kingdom. Shin então grita pelo nome de Riboku. E Riboku sorri, provocando ele, dizendo que este momento lhe remete à memória. A mesma situação de Baiou. Aqui Oki encontrou sua própria morte. Ten tenta gritar para Shin recuar, mas Riboku diz que ele está muito além de qualquer salvamento. Em uma salvação, salvamento é foda. A palavra existe, mas eu acho que não combinou, mano. Página dupla, épica e absurda do Hara, todo o exército de Riboku parte para cima do Shin, dizendo que Kantan será o seu túmulo. Ten grita uma última vez para Shin recuar, mas ele permanece no mesmo lugar. Bons, meus amigos, é nesse desespero, nesse caos, que eu afirmo pra vocês que essa foi a pior escolha que o Riboku poderia ter tomado. Caraca! Essa foi a pior estratégia que o Riboku poderia ter tomado pra cima do Shin. Isso vai lhe custar uma derrota. Isso vai lhe custar uma derrota. O Riboku, ele conseguiu matar o Oki porque o Oki, ele era um general do tipo equilibrado. Ele era... o Oki, ele realmente, ele usava tanto instinto quanto estratégia. Ele era equilibrado. O Shin é puramente instintivo, mano. O Shin mano, é a... Cara, é o... Puta merda, esqueci o nome daquele outro general de Ki instintivo, mano. Ele é o... Nossa, mano. Ele é o Duke Ryo 2.0, tá ligado? Tanto do tipo instintivo quanto também estratégico. O Oki tinha essa ideia de quando era pra agir por instinto, ele agia. Mas também quando tinha que criar uma estratégia, ele era sagaz nesse sentido, nesse ponto. Só que até então, o Shin, ele não chegou pra ser essa comparativa aqui com o próprio Oki. Não. O Shin tá muito ligado ali a uma base completamente instintiva. É claro que não tão maluco quanto aquele outro general, que eu não vou lembrar o nome dele. O Duke Ryo, eu também quase não lembrei o nome dele. Mas que acabou dando o escudo ali pro Shin. Não tão maluco quanto ele, vocês vão poder me corrigir aí nos comentários qual o general que é esse, porque, caraca, já passou tantos capítulos. Eu não vou lembrar, gente, me desculpa, peço perdão aqui pela minha falha. Normal, né, normal, eu mesmo quase não lembrei, pô. Vocês me corrigam aqui nos comentários, eu nunca mais vou esquecer o nome dele. Mas de fato, o que eu quero passar pra vocês é que o Shin não é tão maluco quanto ele. Mas, por ele ser um general do tipo instintivo, ele vai conseguir agir aqui de uma forma muito melhor do que o Riboku não está prevendo.
Como ele não é do tipo estrategista, Aí eu vacilei, hein, galera. Deixei o vídeo todo com a tela em cima da dele, mano. Puta que pariu, velho. Que vacilo meu, velho. Mas vai ficar assim mesmo, mano. No finalzinho aqui eu tirei. Foi mal aí, Geek Brasil. Realmente eu vacilei aqui. Esqueci, mano, de tirar a minha webcam em cima da sua. é claro que ele precisa da TEM para criar as estratégias ali no meio do combate. Só que com o Riboku colocando ele em um espaço curto, em uma forma que ele não consegue se reagrupar e criar uma estratégia a tempo, ou seja, ele não vai depender ali da TEM para lutar, o que resta ao Shin é o seu instinto. O que resta ali pro Shin é a sua melhor arma e que ele normalmente não tem liberdade para conseguir usar. Ele vai ter que encontrar onde as chamas estarão brilhando no campo de batalha. O Shin vai ter que encontrar ali um lugar onde as chamas estão brilhando no campo de batalha, mantendo a chama acesa para conseguir acabar com o Riboku. Meus amigos, todas as cartas estão na mesa. Acuado por todos os lados, sem a muleta ali da Ten e também da Kyokai, não tem pra onde ir, é agora que seu tipo tem para brilhar. Meus amigos, se não for agora, o Hara tá de brincadeira. Se não for nesse momento, o Hara tá de brincadeira. Interessante a opinião aí do rapaz do Geek Brasil, mano. Ele acha que o Shin vai conseguir se salvar por si só ali, simplesmente com puro instinto e força bruta e força de liderança dele, mano. Vai ganhar do Riboku ali com puro carisma, mano. Eu tenho minhas dúvidas, mas pode ser, cara. Seria emocionante, velho, ver o Shin matar o Riboku ali e toda a galera ali de Zal desmoronar com a morte dele, mano. Mas, cara, seria meio irreal também, né? Vamos ver aí o que vai rolar, mano. Vamos ver se ou a Karioten vai botar juízo na cabeça do Shin, ou se o Shin vai usar o seu tipo instintivo aí pra conseguir arrumar uma brecha e escapar ali das garras do Riboku, mas com perdas muito, cara, muito grande, mano. Não tem como você escapar de um cerco desse sem perder pelo menos ali 50% do seu exército. Mas, olha, sem estratégia, sem nada, apenas acuado, totalmente ali à mercê na situação, pra mim, chegou o momento de ver Shin usando seu modo instintivo depois de tanto tempo, tanto tempo. E vocês aí nos comentários, vocês também estão crentes? Estão realmente empolgados? Tem essas expectativas? Eu sei que eu já estou hypado. Bom, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Cara, eu tenho minhas dúvidas, hein? Eu não tenho certeza aí se o Shin vai querer ir pra cima do Riboku ou se ele vai usar o seu instinto dele pra tentar achar uma forma de escapar do cerco. Eu realmente tenho minhas dúvidas. O que vai acontecer? Ou se ele vai simplesmente resistir até o reforço chegar. Ou se do nada o Sen vai chegar aí, tipo um Deus Ex Machina, tá ligado? E salvar o Shin, mano. Porque por mais absurdo que pareça isso, esse bagulho do Olsen, mano, eu já comentei isso várias vezes. O Olsen disse que ganharia do Riboku, tipo, se ele enfrentasse o Riboku novamente. E ele não falou apenas dessa forma, não. Ele literalmente falou que em um confronto direto contra o Riboku, se ele enfrentasse o Riboku mais 10 vezes, ele falou que ganharia as 10 vezes seguidas. E, mano, cadê aí, ó? Cadê o Olsen aí? Falou só por falar, cara? Ou será que ele realmente tem um plano? Será que tudo isso que o Riboku fez, o Olsen já viu e ele tem uma contramedida pra isso? Porque, cara, se o Olsen falou isso só por falar, mano, vai ser muito bosta, tá ligado? Vai ser muito anticlimático, mano, se o Shin, tipo, for salvo e não for salvo pelo Olsen, mano. Essa daí é a minha opinião, tá ligado? E, mano, acho que é isso aí. Já falei tudo que eu tinha que falar hoje e, mano, amanhã, se Deus quiser, vai ter vídeo de Berserker, hein, mano?
Berserker aí que, cara, faz o que? Quase um ano que não tem mangá novo, mano. Espero que lancem aí um mangá mais longo aí, porque, porra, da última vez demorou pra caralho pra eles soltarem um mangá ali de o que? 10 páginas só, mano. Foi broxante, tá ligado? Então é isso aí, eu espero que é, a história de Kingdom aí evolua aí de uma forma decente, envolvendo o Olsen. E eu espero aí que Berserker também não seja aí um episódio só de enrolação, mano. Eu espero que algo significativo aconteça nesse episódio de amanhã, mano. Então é isso aí, galera. Eu vou indo nessa. Valeu, falou!